especialista em mercado financeiro, o Maicon Andrade, vai conversar com a gente hoje sobre renda fixa. Como é que tá, Maicon? Tudo bem? E aí, cara, tudo bom? Quanto tempo, hein? Essa semana passa muito devagar. Tem que ser mais rápido pra você voltar. O pessoal já tem pedido aí, eu tenho conversado com as pessoas. O pessoal fala, mas o Maicon não vai voltar pra falar mais coisa. Então essa uma vez na semana tá muito pouco, hein? Nós vamos ter que combinar depois pra melhorar, hein? Tá certo. A gente vai aprimorando isso daí pra nós crescimento. Me diga uma coisa, as pessoas têm perguntado sobre poupança. Poupança é renda fixa? É renda fixa. É um título de renda fixa. Vamos pensar que é a coisa mais popular que nós temos no nosso país para as pessoas investirem com segurança, porque está na cultura do nosso país que a poupança é segura. É seguro. Sim, ela tem a sua parcela. Não é 100% seguro, porque nada existe, né, 100% de segurança, mas sim, ela é um título que tem a sua segurança por trás aí. O que acontece? A poupança, ela é muito comum e muito conhecida, mas não quer dizer que ela seja a melhor com o grau de risco que ela tem. Mas ela não é a queridinha da população ou é? Ela é a mais conhecida, mas depois que as pessoas conhecem mais o que tem a mais do que a poupança, ela passa a não ser mais queridinha. Então, quem tem esse entendimento não coloca mais dinheiro em poupança. Então o que é um título ou uma cédula ou um investimento de renda fixa? O que é e como a pessoa pode entrar nesse mundo para poder colocar o seu dinheiro com um pouco de segurança, com garantias? Sim, exatamente. Pessoal, um título de renda fixa nada mais é do que você emprestar um dinheiro a juro para uma instituição e etc. Um banco e etc. Isso que é um título de renda fixa. Então eu posso ir no banco com o meu dinheiro, colocar num CDB, que é um título de renda fixa, e eu estou fazendo um empréstimo para o banco, e ele vai me pagar uma taxa de juros, é isso? Isso, exatamente. E como que eu sei qual é o valor da taxa que ele vai me pagar e quanto tempo? Quanto tempo, exatamente. Geralmente eles já te deixam pré-pronto isso, né? Por exemplo, você escolhe lá um CDB do banco X, um prazo de duração de 2 anos, a uma taxa de, sei lá, vamos dar um exemplo, de 2%. Então você sabe que nesse período de 2 anos, você vai rentabilizar o dinheiro que você colocou, em determinado valor, e ele vai rentabilizar esses 12% ao ano. Tá? Mas pode ser menos também, pode ser mais tempo. O que é o comum e o que as pessoas fazem mais para que tenha uma rentabilidade melhor? Pode. Olha, geralmente quando a gente tem a tabela regressiva de imposto, o interessante é você deixar mais de 2 anos, porque com 2 anos ou mais você tem 15% de tributação. Então, se até 2 anos eu pago 15%, isso? Isso, exatamente. Em cima do meu lucro. Do seu lucro. E para eu pagar menos? O mínimo é 15%. Por exemplo, se você deixou o dinheiro lá, ele rentabilizou, com 6 meses ou menos você tirou esse dinheiro, você vai pagar 22,5%. Certo? Correto. Respeitando o prazo que você colocou, porque tem o IOF. Correto. Mas respeitando isso, a tributação é essa. Então, se eu deixei 6 meses o dinheiro lá, eu vou ter que pagar 22,5%. 22,5%. Passou disso, foi para um ano, ele cai para 20% da tributação. Tá? E aí passou 2 anos. Passou mais 6 meses, ele cai para 17,5%. Né? E assim vai até chegar em 15%. Por isso que a gente comenta que o mínimo é 2 anos. Que o mínimo é 2 anos. Entendi. E o pós? Como que é? É o pré-fixado e o pós-fixado. Qual a diferença dos dois? O pré-fixado é quando você tem já esse valor pré-estabelecido, 12% ao ano. Suponho. Vou lá, vi um CDB da C6 Bank que me paga X%. Em 2 anos vai dar 12%. Comprei ele, lá no final eu vou receber 12% em cima do valor que eu coloquei de lucro. Certo. Tem depois a tributação, mas enfim, em cima disso. Um pós, ele geralmente caminha com um indexador. Geralmente usa o CDI. Tá? O CDI ele tem uma taxa, ele se aproxima geralmente da Selic. Hoje a Selic está em 10,75. Ele se aproxima da Selic porque entre as intervenções bancárias ali ele dá uma osciladinha, mas sempre fica em torno disso. Então como que funciona um pós? Você tem esse indexador, que é esse benchmark que a gente fala, né, que é o CDI, e em cima do CDI que um pós-fixado vai te dar a rentabilidade. Então, por exemplo, você tem lá um título ou coloca o dinheiro em um fundo de renda fixa, atrelado ali ao CDI. Ele vai tentar sempre performar mais do que a linha do CDI, entregando um pouco mais, uns 102% ou 105% do CDI. Certo. Isso é basicamente um... Esse é um pós-fixado. Onde você tem, ou tem também a situação de um CDB, que você consegue um outro título, que você tem indexado ao IPCA, por exemplo. Vamos supor, IPCA mais 7,5. O que é esse 7,5? Esse 7,5 seria uma taxa de juros que você já vai ter e mais o IPCA. Então, por exemplo, o IPCA subiu para 6%. Então você vai ter ali no final a junção desses dois valores. O que você combinou fixado mais o que deu o IPCA. Exato. O total é o que você vai ter de juros em cima do dinheiro que você aportou como retribuição, né, de ter emprestado dinheiro num pós-fixado. Isso. Basicamente isso. Então a gente tem o híbrido, que é em cima disso, a gente tem um pós e um pré junto. Eles fazem uma mistura dos dois também, tipo é um outro produto? É um outro produto. Eu tenho um pré de 7%, suponho, que um banco esteja passando, e o CDI, que é a taxa de inflação que a gente tem hoje no nosso país. Então, por exemplo, você deixou esse dinheiro lá por 2 anos. Certo. A gente pegou essa taxa de 7 mais inflação. Supondo que a inflação subiu muito, 10%, lá no período final, né? Isso não tem prazo, pode carregar, enfim. Mas supondo que a taxa Selic, a nossa inflação, venha vir para 10, você vai ter uma rentabilidade de 17. Lógico que não é fácil de achar isso daí, sim, assim, mas é mais ou menos isso como que funciona o híbrido. Tem esses dois lados. Tem alguma outra forma de você investir no renda fixa? Tem fundos de investimento em renda fixa, não fica só no CDB. Tem LCI, LCA, com banco, sim. Entendi. O que vem a ser um CDI? Você falou disso agora. O CDI também, a pessoa pode investir no CDI? Ou o CDI é só um indexador? Ou é outra coisa? O CDI, na verdade, ele é o certificado de depósito interbancário. Ele é uma taxa que ele é feita entre as negociações entre bancos. Então não serve para o consumidor que quer comprar alguma coisa. É o banco que utiliza dessa nomenclatura, que é esse cédula, para resolver outra coisa. Isso, exatamente. Então não precisa entrar na renda fixa nossa, que a gente está discutindo isso aqui agora, né? Ele é importante para a gente saber, porque ele não deixa de ser um indexador. A gente olha muito para ele quando a gente vai, talvez, adquirir um título desse. Porque tem títulos, tem fundos que pagam, sei lá, que nem eu dei o exemplo aqui um pouquinho mais atrás, 105% do CDI. E o CDI é interessante a gente olhar nesse requisito. É que
Como os bancos precisam fazer essa intermediação para fechar em positivo, então eles acabam emprestando dinheiro entre eles. Entendi. E isso forma essa taxa. Né? E ela é referencial para outras coisas. Ela é mais referencial como benchmark para eles usarem entre eles e etc. Por isso ela fica muito próxima da Selic. A Selic é a taxa que a gente tem hoje no país. Entendi. Ela que E ela serve para quê, a taxa Selic? Só para a gente explicar para o pessoal de uma forma mais didática. serve de várias formas. A gente pode usar ela como investimento, mas ela tem um poder muito grande na economia na hora de talvez intervir um pouco na inflação. Então, como você contém a inflação de país, subir na taxa. É o que eles fazem, é de lei subir taxa quando a inflação está muito alta. Entendi. Então, quando a gente está com a inflação muito alta, o próprio Banco Central, lá, eles decidem do Copom e subir a taxa. Como a gente conseguiu conter a inflação, então a prévia deles é de diminuir. Então, a nossa Selic até o final do ano, uma prévia do Copom, né, que a nossa taxa Selic vem para 9. Hoje está quanto? Hoje está em 10,75. Certo. Então, nas reuniões que eles forem fazendo, é sempre, provavelmente não, eles vão fazer isso, eles vão diminuir a cada reunião. Até o final do ano. Até o final do ano. E isso vai interferir aonde na economia? Uma taxa de juro mais barata é mais fácil de você adquirir financiamentos e aquecer A economia, entendi. O que vem a ser um FGC e para que serve? O FGC, ele é um garantidor de fundos, né, que a gente tem. O FGC, ele funciona para... Ele é um fundo garantidor de crédito. Isso, ele é um fundo garantidor de crédito. Ele funciona na seguinte questão, de dar garantia, para que as pessoas realmente prestem mesmo dinheiro e fomentem a economia. Então, vamos pensar que, para falar de uma forma mais simples, é tipo uma seguradora. Isso. Então, eu coloco meu dinheiro na instituição bancária, por exemplo, eu coloco 100 mil reais lá no banco e fiz um investimento no CDB. Sim. E daí deu algum tipo de problema e o banco não pagou e não me devolveu o dinheiro. Esse fundo, ele entra, é acionado nesse momento? Sim, se ele vir a quebrar, esse fundo te ressarce o valor. Lembrando que ele é até 250 mil por CPF e por instituição. Você sabe que isso Por exemplo, era uma dúvida que eu tinha. Porque as pessoas falam muito no 250 mil reais e que é a garantia máxima, né, que ele dá. E eu entendia que era 250 mil por CPF, mas aonde você tinha dinheiro no banco. Então, se eu tenho 250 mil num banco, eu tenho 250 mil no outro banco, e tenho 300 mil no outro banco, se der problema nesses 3 bancos, eu vou ser garantido só em um, porque é o 250 mil no total. No total. Não em cada banco, porque é o meu CPF que pode ter 250 mil, né? Tem essa questão. Ele é bom, mas ao mesmo tempo, às vezes quem tem muito dinheiro acaba não Não tem essa garantia. tendo essa garantia. Mas assim, é uma forma de... Mas isso é interessante porque as pessoas colocam 50, 100, as pessoas que querem iniciar um investimento, né? E elas querem ter uma segurança. Então, para isso, para os iniciantes que estão iniciando, é muito bom. Mas tem esse detalhe, 250 mil, por exemplo, se o seu rendimento passou, eles só vão tirar os 250 mil, entendeu? Tem uma frase que eles falam que se você no pouco aprende a poupar e trabalhar com dinheiro, no muito você vai ser muito bem sucedido. Então vamos falar no pouco, para quem está começando. Sim. O que a pessoa tem que fazer? O que é um pouco? Ela pode começar com 100 reais? Ela pode começar com 50, com 100 reais. Então ela vai procurar você com 100 reais para abrir a conta dela para fazer o primeiro investimento. Se ela se sentir segura, no mês que vem ela coloca 200. E se ela se sentir segura, no ano que vem ela coloca 1.000. E se ela se sentir segura, no outro ano ela vai colocar todos os meses 500 reais. É uma forma? É uma forma. Geralmente a gente fala assim, é a forma que você consegue fazer da maneira mais eficiente. Por quê? Se você tem um valor para aporte e ser um pouco mais preciso, você vai conseguir chegar no objetivo mais rápido. Mas se você quer sentir e tal, quer entrar, tem gente que não consegue também, vai no valor que você consegue. Então a partir de 50, 40 reais você consegue estar. Você pode começar. Pode começar. Então a pessoa não precisa ter muito dinheiro para começar. E daí depois essa escala de juros sobre juros é com o tempo, né? Essa é com o tempo. A partir de um certo momento vai dobrando e vai ficando uma curva exponencial. É mais fácil. Mas a importância do investimento é mais a disciplina, não é tanto a questão de valores, não. O que é ser disciplina? A disciplina é você estabelecer um valor ali e você poupar todo mês, porque isso vai te ajudar lá na frente a ser um bom montante. Porque daí, além do juro sobre juro, tem mais um aporte. Chega em um valor, um certo ponto, que o dinheiro começa a dobrar. Então, se você conseguir atingir esse ponto, você já não vai mais precisar de fazer tantos aportes. Lógico, isso demora um pouco, dependendo da valor que vai. Mas a disciplina e o tempo é o que vai te fazer, de fato, ter sucesso em uma situação dessa mais conservadora. Entendi. Não tem jeito. Quando você fala de taxa de juros, você fala de inflação, qual que é o cuidado que o cidadão tem que ter a respeito de uma inflação alta, de uma taxa de juros? Como que ele deve se posicionar? Com a inflação mais alta, assim, em questão de investimentos, é sempre interessante ele começar a olhar títulos, se a gente for falar de renda fixa, no caso, não os pré-fixados. Tá? Imagine que a pessoa pegou um pré-fixado e a inflação está subindo. Ela vai ter uma leve perda nos rendimentos dela. Então, é interessante, quando tem um cenário de inflação subindo, ela aproveitar isso com pós-fixado. Lembra daquela parte que eu comentei de ter um ativo talvez com um pré e um pós? O indexador que vai oscilando. Ou você utiliza um pós. Por quê? Se você pega e trava a sua taxa de juros, você vai lá e adquire um pré-fixado. Aconteceu isso há uns anos atrás. As pessoas pegaram 9, porque 9 era uma taxa boa. E veio a pandemia e fez com que subisse a nossa taxa nas alturas, passando de 12, 13. Essas pessoas que travaram com 9, elas tiveram prejuízo se elas fossem sair desse investimento delas. Entende? Entendi. A inflação subiu, teve que subir a taxa de juros do país para conter essa inflação, e as pessoas que adquiriram esse investimento lá atrás, que era um bom investimento, pegando uma taxa de 9% ao ano, sofreram esse desastre que a gente fala, né? E se ela entra no pós, ela entra naquele ensinamento que você falou, que você pega o fixo mais o IPCA. Ou às vezes só o IPCA mesmo, e ela ganha nessa subida. Porque o IPCA vai acompanhar. Porque o IPCA vai acompanhar. Então, a inflação estourando, ela lucra com isso também. Então, tem diversas maneiras. Enquanto a gente vai investir em qualquer coisa, a gente tem que pesquisar, tem que ter esse conhecimento, porque senão você acaba... Por isso que eu falei que renda fixa tem também o seu risco. A poupança, que é o que as pessoas acham que é super segura, tem o seu risco. Certo. Então, um título de tesouro que a gente empresta para o governo tem o seu risco. Lógico, tem um risco muito baixo, mas tem esses detalhes que você tem que levar em conta. Porque às vezes você acaba emprestando seu dinheiro
com uma remuneração muito pouca, sendo que você tem um outro ali que é o mesmo risco e você consegue uma remuneração muito melhor. Não faz sentido. Agora você fala de título do Tesouro, título do governo. O que é um título do Tesouro? Como que eu posso comprar um título do governo? Tá. Você pode entrar no site mesmo do governo, Certo. e você pode adquirir. Compra lá. E qual é o site? Vamos falar pro pessoal aqui. Compra ali. A gente vai colocar o link ali na Então descrição. vocês vão ver o link agora na descrição do site e o Mike vai deixar ali para vocês olharem lá a página, tudo bem? Tá, então vamos continuar a respeito dessa situação do Tesouro. Agora que você colocar lá e eles verificarem, eles podem comprar. É um título seguro? É um título seguro. Porque tem um risco do país apenas em cima disso. Então, se o país vir a quebrar ou acontecer algo nesse sentido, sim, você tem O governo garante? um risco. Não, o Tesouro não tem garantia. Do FGC você fala? Não, o título do Tesouro. Ah, tá. Ele tem a garantia do governo. É muito difícil um governo quebrar. Se as coisas começarem mal, o governo vai imprimir dinheiro Aham. para que ele possa honrar, né, esse compromisso. Lógico, depois a gente vai ter o problema da inflação. Mas é muito difícil. Ele vê que as coisas vão ser para controle, ele vai imprimir dinheiro. Então é muito difícil o governo quebrar. A Argentina passou por uma crise muito feia. Tá muito horrível, né? Mas não quebrou. Entendi. Eles imprimiram dinheiro. Eles têm um mecanismo, enfim, faz isso. Depois vai vir a inflação, mas Ela veio, né? veio bastante forte. Com a pandemia, vários países imprimiram dinheiro, então. Sim, tiveram que imprimir. Justamente mais por causa disso, né? Porque muitos países, na verdade todos os países têm, aqui no Brasil a gente tem o Tesouro Direto, mas todos os outros têm. E muitas instituições, fundos de investimentos colocam dinheiro no Tesouro Direto. Então eles têm esse valor, eles têm esse compromisso. Quando um país começa a ir mal, como que eles têm que pagar isso, entende? Eles precisam de dar continuidade nos seus pagamentos. Mas Me tira uma dúvida, quando o país quer fazer um investimento grande em infraestrutura, ele pode emitir título do Tesouro Direto para fazer essas coisas? Porque o título do Tesouro é que o governo vai pagar, ele está emitindo porque está precisando arrecadar isso. Ou tem que ter ele usa para o governo, né? E vai pagar uma taxa para isso, porque você está emprestando dinheiro para o governo. Exato. Você empresta para o banco, que o banco vai emprestar para a população, para determinadas situações. Sim. O dinheiro da poupança é usado para determinadas situações também. E é uma cadeia, né? É uma cadeia. O governo você vai emprestar dinheiro sim para ele usar em infraestrutura, enfim, ele vai usar, né? E diversificar lá dentro dele o de Claro. gastos. Sim, se ele precisa de mais dinheiro, ele emite, paga uma remuneração melhor para atrair investidores a colocar no Tesouro Direto. Isso então que a gente está falando aqui são as rendas fixas, Isso. certo? Então nós vamos falar do que na semana que vem? Variável? A gente pode ser? Podemos falar de outros tipos de aplicações? Podemos, você que sabe, a gente É? pode ver. Então beleza. Seguinte, Projeto Sabedoria, aprendendo um pouquinho por dia e nesse programa aí aprendemos sobre investimentos, renda fixa. Espero que tenha ajudado bastante. Qualquer dúvida pode mandar um direct pro Michael que ele vai estar à disposição de vocês. Mandar um abraço pessoal, Michael, e vamos encerrar mais um programa. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. E aproveitando a deixa, pessoal, quero convidar vocês para participar do workshop que a gente vai ter lá no nosso escritório. Vai ser dia 25/5, como atingir o seu milhão. Então a gente vai comentar sobre como você montar uma carteira de investimentos, mexer na HP, ver como que funciona toda essa dinâmica de montar uma carteira de investimentos. Tudo bem? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Um abraço.